O mercado brasileiro, a Bolsa fechou hoje com uma nova alta histórica a 132.480 pontos, o dólar comercial caiu a 4,86, o dólar paralelo caiu a 5,08, né? Ou seja, quase cruzando aquela barreira para baixo, né, dos R$ 5. O euro também em queda, uma sensação de bonança na economia, casando com o espírito com o qual o Lula, o governo encerra o ano, o Lula encerra o ano. O Moisés escreveu esta semana um artigo no qual ele falava que o Brasil, em 2023, não é nada daquilo que a mídia tradicional projetou. Ou seja, eles erraram em tudo. Isso é uma coisa que eu, há alguns anos, né, eu fazia, quando estava nas redações formais com a Tereza, por exemplo, no jornal o Globo, antes na Veja, na época, depois da minha passagem pelo jornal o Globo, eu dizia, olha, vamos anotar aqui as previsões dos colunistas de economia, né, dessa turma que vende opinião, sobretudo na área econômica, né, mas dos que se acham formadores de opinião nessa mídia tradicional brasileira, porque, né, as coisas não acontecem como eles falam, como se fosse uma regra rígida. Né? Eu vi algumas gravações de opiniões do passado de colunistas da mídia tradicional que continuam hoje na Globo News, na CBN, nos jornais impressos, falando, por exemplo, que o Moro devia tirar a toga e sentar em casa diante de um tabuleiro de xadrez, porque tudo que ele fazia, né, no julgamento, no processo do Lula, era como se ele fosse um grande jogador de xadrez, olhando e antevendo qual seria a próxima jogada. E aí está o Moro, está como está. Né? Também tem aquela clássica, não vou falar o nome de quem, né, da colunista, né, que disse que o Lula não era um player, né, e isso em 2019. E, portanto, o Lula não deveria ser chamado a dar entrevistas na mídia tradicional. O não player está cumprindo esse ano que, em minha opinião, foi um ano memorável para o primeiro ano de terceiro mandato. Eu tive o atrevimento de tentar refletir sobre isso e defender uma tese que não tem novidade nenhuma, de que isso aí envolve muito mais negócio do que questão ideológica. Quer dizer, eu tento dar esse chute, eu quero ouvir vocês depois. Eu vou só fazer um resumo aqui do que eu acho que, há um tempo atrás, eu não me lembro quantos anos atrás, a Folha fez um texto, publicou uma pesquisa do Datafolha e fez uma tentativa de reflexão em cima daquilo ali, e essa pesquisa dizia o seguinte, que o leitor da Folha era mais conservador do que a média do brasileiro. Não sei se vocês se lembram disso. O leitor da Folha, isso faz não sei quanto tempo, alguns anos atrás. Então, eu acho que tudo isso, dessa sabotagem que eles tentam fazer em cima do governo, e que foram todas as tentativas furadas de estimativas, de projeções que não deram certo, em relação a PIB, a emprego, a juro, a inflação, tudo. Eles erraram tudo. E um esforço de ouvir fontes que reforçassem essa posição deles, eu vejo isso como uma tentativa desesperada de ocupação, de reafirmação de posição em mercado, como negócio. Quer dizer, eu acho que a mídia brasileira fez uma opção pelo ultraconservadorismo, para não chamar de fascismo mesmo, se aproximando como a política, como os políticos que seriam de centro no Brasil fizeram, se aproximando cada vez mais dessa direita, da extrema-direita, que foi fomentada pelo Bolsonaro. Quer dizer, quem era, de alguma forma, de centro ou de direita, corre para a extrema-direita, e eu acho que a mídia, em geral, faz esse esforço para pegar esse público, esse mercado. Fazendo um caminho inverso, essa é a minha tese aí, que é uma tese, não estou inventando nada, né? Fazendo, você sabe melhor do que eu, um caminho inverso do que eles fizeram na ditadura, por exemplo, que é caminhar em direção ao quem estava lutando pela redemocratização e tentando... Só no finalzinho, né? Só no finalzinho, exatamente. Eles fazem um esforço hoje para, num sentido inverso, se aproximar dessa direita que foi desprezada no fim da ditadura por eles mesmos. Então, o jornalismo brasileiro das corporações, ele se aproxima cada vez mais
desse público que é também o público disputado pela política, pelo Eduardo Leite, pelo Zema, pelo Tarcísio de Freitas, pelo o Ratinho, né? Todo esse pessoal, porque como desaparece o centro, eles querem, de alguma forma, afirmar, né, jogar a âncora nesse mercado. No começo do ano, ainda tentaram dar uma trela, normalizar, né, parlamentares de extrema-direita, sem nenhum estofo, sem nada por baixo, sem nada abaixo deles, que sustentasse qualquer argumentação política fundamentada. E, no final, essa extrema-direita acabou com um único porta-voz, que foi o senador Rogério Marinho. Né? Para todas as questões, morria sempre do Rogério Marinho. Eu acho que o que explica a nossa mídia é o contrário do que você falou. Você falou, é negócio, não é ideologia. Eu digo o contrário, é ideologia. Né? O que explica a mídia brasileira é a sua partidarização, a sua essência conservadora, né? Ela ser essencialmente defensora de interesses, ela se colocar muitas vezes como partido que encarna esses setores ultraconservadores da sociedade brasileira. A gente viu isso com o Getúlio, com 64 e tudo mais. Então, você falava assim, que ela se alinhou com setores que queriam redemocratização, mas só no finalzinho, quando a Folha de São Paulo, que apoiou a ditadura, passou a apoiar a campanha das diretas. E eu tenho, para mim, uma leitura de que os melhores anos da imprensa brasileira, né, nesse final de século passado, foi entre 85, a redemocratização, ou seja, a partir de 84, da campanha das diretas, quando ela se afasta da ditadura que apoiou claramente, né? As organizações Globo já fizeram sua autocrítica, né? A Folha até hoje nega que tenha emprestado até seus carros para o aparelho repressivo, né? Mas a Folha se alinha com a campanha das diretas e tal. E então, quando o país se redemocratiza, essa mídia procura se alinhar com os novos tempos. E aí nós tivemos um período bom do jornalismo brasileiro, porque eles permitiram a pluralidade. Daí o Lula falando, eu estava na Veja, eu fui colunista do Globo 25 anos, tá? Todo mundo sabe minha história. Quando comecei a fazer jornalismo, eu estava transmigrando da militância de esquerda, né? Tinha vindo da clandestinidade, de processos e tudo mais. Franklin Martins, então, pessoas progressistas. Franklin, que é uma pessoa que teve um papel, que participou da luta armada contra o regime, foi diretor da Globo, foi diretor do jornal o Globo e tal. E, assim, muitos de nós. Havia pluralismo na mídia nesse período que vai da redemocratização até a posse do Lula, até 2003. Tá? E aí quem governou foram os tucanos e tal. Quando Lula vira presidente, esta mesma mídia reencarna aquele seu complexo de chicote do Brasil, o seu complexo de partido que não é partido, mas é o verdadeiro partido. Dos interesses da direita, dos interesses das elites e tal. Não está mais agravado, Tereza, agora, nesse Lula 3? Não está. Já foi muito pior. Ela está ainda tateando, essas implicâncias que vocês estão achando, para muitos é assombroso e tal, isso ainda é muito suave diante do que nós assistimos aí, o Lula e eu assistimos lá atrás, porque 2005, 2012 era uma pancadaria muito mais violenta. Hoje tem implicâncias, mas eles ainda não estão naquele furor. Os jornalistas contribuíram. Nós deixamos de ter jornalistas que acreditavam no jornalismo como uma profissão de fé, uma contribuição para o seu país, você ter compromisso com a verdade, com os fatos e tal, e passamos a ter jornalistas que vestem o contra-cheque, né? A camisa. Que vergam a coluna, né, Tereza? Exatamente. Então, isso facilitou a vida deles, né? Acho até que essa ideologia ela ficou ela foi se calcificando, né? E o Bolsonaro foi meio um susto, assim, que a imprensa sofreu, achando que ia ter alguma interveniência sobre o Bolsonaro, deu com os burros na água, inclusive financeiramente, eu acho, apesar de apoiar a política econômica que o Bolsonaro patrocinava, política neoliberal, e acho que fundamentalmente é aí onde todos eles se unem. Uma declaração do Lula
claramente irônica ou em tom de brincadeira, é levada como manchete para reforçar, reiterar uma imagem que o Estadão ele aposta nisso desde sempre, que é a do Lula chefão, a do Lula caudilho, sabe, meio ditador, ele impõe a verdade sobre o PT, etc. e tal.